lembram que a gente foi lá, que a tia Michele foi lá na escola, deu uma palestra para vocês sobre sustentabilidade? Né? Então, hoje a gente vai ver um pouco de sustentabilidade na prática. Aqui, que é praticamente o quintal da escola de vocês, é um lugar que a gente está construindo, é um lugar público, né? Que é da população, é de vocês, é nosso, né? É de todo mundo que está aqui e que a gente está ajudando a ele recuperar, porque isso aqui era uma área degradada, que algumas pessoas foram, né? E desmataram. E hoje a gente vai ter a oportunidade de estar ajudando a transformar isso aqui, ficar numa floresta bonita, onde vai ter mais passarinho, mais água, mais ar puro.